Olá, vamos dar início aí ao último capítulo do curso 10051 Fundamentos de SQL. Fundamentos de SQL, último curso, último capítulo 11 do nosso treinamento. Chegamos ao último capítulo, certo? Vamos validar no site da Oracle lá? Estamos chegando aqui. Aí abrimos a página, né? Então, último capítulo, criando outros objetos de esquema. Ok? Então vamos lá. O primeiro objeto que nós vamos falar, pessoal, é as nossas views. Tá certo? O que são as views e para que elas servem? A view, visão, é uma tabela lógica baseada em uma tabela ou uma outra visão. Uma visão não contém dados de seu próprio, mas é como uma janela através da qual dados de tabelas podem ser visualizados ou alterados, tá, pessoal? Então, uma view não tenha dados, a não ser que seja uma view materializada, mas o foco do curso agora não fala sobre view materializada. No meu curso de Tuning de SQL eu vou mostrar para vocês recursos utilizando view materializada, e no módulo 2 também a gente entra um pouquinho no que são essas view materializadas, mas é uma coisa bem básica, ok? As tabelas que representam a exibição de uma view são chamadas de tabelas bases, ok? A visão é armazenada como uma instrução select no dicionário de dados. Então, lá no dicionário de dados, se a gente consultar a $_views, vocês vão ver que vai estar o nome da view e uma instrução select que executa essa view, tá certo? Quais são as vantagens, pessoal, de estar utilizando view? Restringir acesso a dados, né? De repente você tem lá um cadastro de pessoas, todas as pessoas possuem seus estados, SP São Paulo, RJ Rio de Janeiro, e como o teu sistema ele abrange o Brasil inteiro, você quer que o pessoal de São Paulo só vejam os dados dos clientes de São Paulo. Então você cria uma view lá, where cidade for igual a São Paulo, por exemplo, e dá um nome para essa view. E passa essa view para essas pessoas. Eles vão dar o select nessa view e só vão ver os dados de São Paulo, tá certo? Para facilitar as consultas simples, outro item aqui, de repente você tem uma view lá que envolve 6 tabelas. Esses dados são os dados que geralmente muita gente vai usar ele para fazer joins com outras tabelas. Então você cria uma view já com essas informações e um nome Y, por exemplo, e o restante das outras tabelas, faça um join com essa tabela aqui para produzir um outro relatório. Ok? Permite independência de dados das views. O que seria independência de dados, tá? Independência de dados. Você tem sua view criada, ok? Que são os dados. Essa sua view possui várias tabelas bases, né? O resultado estão vindo de várias tabelas bases. Ok? Independente dos dados que tiverem aqui ou não, a sua view vai estar funcionando. Então, ela é independente dos dados, mas não da estrutura da tabela, tá certo? Se você alterar alguma coisa na estrutura das tabelas, sua view vai ficar invalidada. Nós vamos fazer um exemplo aí, tá certo? E para apresentar diferentes views dos mesmos dados, né? Então você tem o mesmo dado de uma mesma tabela, você pode fazer view e mostrar os dados de uma maneira X, você pode mostrar os dados de uma maneira Y, tá certo? As tipos de views, pessoal. Toma cuidado que isso aqui vai ser detalhezinho de prova, certo? Você vai classificar as views em de duas formas. As views simples e views complexas. As views simples recuperam dados somente de uma tabela. Não contém funções upper, lower, né? Ou grupos de dados, alguma coisa relacionada aos nossos group by.
e podem executar a operação DML para inserir dados, atualizar dados e deletar dados, ok? E uma view complexa recupera dados de várias tabelas, contém funções de grupo, upper, sum, AVG, ou os dados estão vindo de uma maneira agrupados. Frequentemente não aceitam operação DML, né, pessoal? Imagina, você vai dar um insert numa view, que nessa view só está trazendo um sum salary. Como que você vai dar um insert numa view que está trazendo somente um resultado? Não tem como, né? Então é isso que fala que quando você utiliza uma função ou um grupo, né? Como você vai dar um insert numa tabela, numa view que está trazendo os dados agrupados? Você não sabe a linha que você vai, você não vai conseguir chegar no detalhamento de linha para dar um insert, update ou delete, tá certo? Então aqui, pessoal, vamos começar aí a parte prática. Vamos criar uma view, né? Vamos criar uma view da nossa tabela Employers. Só que aqui eu estou restringindo somente o departamento ID 80, né? Então, quem der select nessa view aqui, ó, só vai ver os dados do departamento 80. Então, a sintaxe é create view, nome dela, as select from where. Select simples, certo? Vamos criar aqui a view. Opa, view criada. Vamos dar um desk na view para ver como ela ficou? Ela é como se fosse um objeto de dados, né? Parece muito parecida com uma tabela, mas não é uma tabela, não contém dados, os dados estão lá na tabela, ok? Aqui um exemplo de outra maneira de se criar uma view simples, certo? Vamos executar, view criada. Aqui eu só coloquei o que diferencia da primeira view, SR Replace. Vou explicar o que é SR Replace ali embaixo. Aqui o exemplo de novo com uma view com OR Replace, né? Vamos executar a view. Opa, deu erro na linha de comando. Deixa eu limpar aqui. Vou executar de novo. Eu pego o erro certinho. Não, deu erro não, porque eu executei coisa a mais. Criou a outra view, mas essa view eu quero ter um detalhe, né? Vocês estão vendo que nessa view eu não estou passando os campos aqui. Só que nessa view eu estou passando os campos aqui. Para que eu faço isso? Para dar nome, né, na minha coluna, tá certo? Para dar nome no cabeçalho, tá certo? E também, ó, se eu der um desk, vocês já vão receber esse script aí, salve 50. Ok? Outra vantagem de você passar as colunas aqui, ó, é que os nomes vão ser o que tiver na coluna, tá certo? Ó, diferente do que foi aqui, né? Aqui eu dei um select, eu não especifiquei os nomes e ele pegou o mesmo nome que está aqui, ok? Olha aqui, ó, meu salário não é salary vezes 12, né? É inicial. Então criou o inicial. Pessoal, modificar uma view. Se você quer modificar uma view, você não vai apagar ela. Você vai dar o comando chamado create e vai acrescentar o OR replace. Aí você faz toda a mudança que você quer na sua view e executa ela. Estamos alterando a emp v80, né? Que é essa primeira view que nós fizemos aqui, ó. Vamos executar ela. Alteramos ela. Se der um select agora, você vai ver que ela possui outras informações, né? Vou fazer aqui 80. Ela possui outra característica de dados, tá certo? Do que é a primeira nossa lá em cima. Então o create or replace ele cria ou passa por cima, reescreve a view, tá certo? Até agora eu falei basicamente de views complexas, simples, e agora eu vou falar de views complexas. Voltando aqui, o que é uma view complexa, né? Várias tabelas podem conter funções ou grupos de dados e não aceitam instrução DML. Vamos lá criar nossa view complexa. Olha aí o detalhe da view complexa.
eu estou usando funções, eu estou trazendo dados ordenados e estou fazendo mais do que uma tabela. Tá certo? Você vai ter que analisar muito bem se você vai conseguir executar a operação DML numa view. Okay? Colocou função min, max, abg ou agrupou os dados, esquece. Você não vai conseguir inserir dados. Se você trouxer dados de 3 tabelas, se você inserir o dado certinho, como que contenham nas 3 tabelas, certinho, os relacionamentos daí, talvez você pode até conseguir inserir. Certo? Então, ó, não tem segredo nenhum criação da view. Criamos a view. Tá certo? Aqui eu vou falar um pouco desse processo de executar DMLs em view. Presta atenção nisso daqui, ó. Você pode remover dados de uma view complexas. Você pode remover dados de uma view complexas. Só que só tá um erro de digitação aqui que é not, tá? Beleza. Só vocês vão receber o script correto já, tá? Você não pode apagar linhas de uma tabela se elas conterem as seguintes situações: group functions, okay, sum, avg, avg. Se tiver qualquer parte do teu select group by, se tiver qualquer parte do seu select um distinct, se você estiver utilizando o pseudo coluna raw none, ele não autoriza você deletar dados. Certo? Raw none é uma numeração que numera o teu select, o resultado do teu select. Ok? Enumera as linhas. Tá? Você não pode modificar os dados se eles contiverem toda essa situação aqui. E mais, colunas definidas por expressão. Por exemplo, uma coluna, você está fazendo select, né, a view, e tiver uma coluna X do banco mais uma coluna Y, por exemplo. Ok? Ele não deixa você modificar os dados. Você não pode adicionar dados em uma coluna se ele contiver tudo isso que eu falei acima e mais se a coluna contiver not null que não está apresentada no select. Isso aqui eu tirei do próprio site da Oracle. Tá certo? Claro, imagina, você tem uma coluna que tem campo 1, 2, 3 e 4. O 4 é not null. Você cria uma view que só mostra o campo 1, 2 e 3. O 4, que é not null, tá, você não viu. Aí você dá um insert na tabela, você dá um insert na view. Você abrangiu o campo 1, 2, 3 e 4, só que o 1, 2 e 3, né? O campo 4, que é not null, você não abrangiu. Vai validar a restrição not null, não vai deixar você inserir os dados. Tá certo? Pessoal, o que é esse comando aqui, with option, na hora em que você cria uma view? Ó, você está vendo? Eu estou criando uma view, vocês já sabem criar uma view. E olha só que eu acrescentei aqui embaixo o with check option, né? With check option. Certo? O que essa opção faz? Olha só, vamos fazer um teste. Vamos criar essa empvu20 com os dados do meu departamento ID somente 20, tá certo? Olha só. Criamos a view. Eu vou dar um update na view agora. Simples, eu posso executar a operação DML, só olhar aquelas regrinhas acima, né? Olha só. Violação restrita. Violação, cláusula de violação, né? Deu erro. Por quê? Quando eu coloco o with check option, eu só vou conseguir executar DML nessa view se valer a pena, se valer o meu departamento e as minhas condições. Ok? Então aqui, o meu departamento ID é igual ao 10. Peraí. Meu departamento ID é igual a 10. O meu employer é igual a 201. Vamos ver qual é o departamento ID do meu aqui.
do meu employee ID igual a 201, select asterístico from employees where, e vocês já vão receber esse script aí. Vamos ver qual é o departamento ID do meu. O meu departamento ID desse meu empregado aqui, ele é 20, tá certo? 201, 201. Aqui eu errei, né? Meu departamento ID é igual a 20. Ok? Então, vamos executar de novo aqui. Quero explicar bem detalhado essa view aqui, esse detalhe, ó. Deixa eu dar um rollback aqui, porque eu executei preparei um case aí para ficar mais claro para vocês, ok? Vamos dar um select aqui, igual a 20, o employee ID. Isso, eu executei minha query de novo. Quero mostrar para vocês o que é essa regra e detalhar um pouco mais. Com a minha cláusula with check option, o que aconteceu? Ele não deixa eu atualizar os campos que forem referente à minha condição. Essa é a primeira regra, ok? Vou deixar aqui escrito. Não deixa atualizar os campos pertencentes à condição. Ok? Chaves. Certo? Segundo caso, olha só. Ele não está deixando eu atualizar porque esse meu campo pertence à minha condição. Ok? Olha lá. Errou. Tá certo? Agora, se eu colocar um outro campo aqui, ó. Vocês troquem aí. For name recebe Carlos, por exemplo, é a mesma coisa, só que esse campo não está fazendo parte da minha restrição, tá certo? Vamos executar uma linha atualizada. Olha só o que aconteceu com o meu 201. Atualizou o meu Carlos, tá certo? Vou dar um rollback aqui para voltar essa minha transação, ok? Então marca isso, primeiro ponto. Agora vamos para a segunda situação. Vocês viram que o 201 ele é do departamento ID 20, tá certo? Departamento ID 20, beleza? Vamos ver qual que é o departamento ID do meu empregado 200. É 10, tá certo? Minha query só está trazendo dados onde o meu departamento ID é igual a 20. Beleza? Vamos tentar atualizar para o 200 aqui, ó. Olha, 0 linhas atualizadas. Então o que? Ele não deixou você atualizar uma linha que não estava correspondente à view. Isso é óbvio para todas as views, né, pessoal? Mas tomar cuidado com essas operações DML, né? DML que vocês vão usar, porque tem que validar essas coisas aqui, ó. Você só vai conseguir executar a operação DML se satisfazer algumas condições da sua view. Tá certo? Só vou voltar aqui. Pronto, só voltei o script aqui da maneira como estava, tá? E deixei essas duas situações aqui, tá? Usando o with check option, tá certo?
View somente leitura, pessoal. O que é a ideia de view somente leitura? É uma view normal que você cria e você coloca o with read only, quer dizer, essa view é só leitura. Vamos criar ela aqui, ó. View criada, somente leitura. Eu estou deletando, né? Existe essa linha na minha view, eu estou dando um delete nela. Deu erro? Por quê? Não deixou eu deletar. Ok? E para apagar uma view, pessoal, drop view o nome dela. Vamos apagar essa. O que nós fizemos agora? Vou salvar para já ter esse script. Ó. View temp view 10 eliminada. Ok? Vamos lá para mais detalhes. Só ver que está gravando, beleza? Pessoal, aqui eu fiz um teste para vocês. Vou mostrar uns recursos aqui. Create Table Employees 3 Select Employees. Então vou criar uma tabela nova com os dados de uma outra tabela, ok? Vamos executar isso daqui. Ó. Muito cuidado quando se cria isso daqui, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu atualizar isso daqui. Criou uma Employer 3. Ó. Pessoal, presta atenção, porque quando você dá um create table de um select, de uma subquery, ele não cria as chaves. Olha só, ele criou todos os checks, criou tudo, criou todas as chaves. Então você tem que ir lá na sua tabela e criar esta chave, ok? Toma só cuidado com isso, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar uma view que está dando select nessa nossa nova tabela, tá certo? View criar. Vou dar um select nessa view para a gente ver os dados. Tá lá os dados, ó. Estou dando select na view, ok? Agora eu vou alterar a estrutura da minha tabela. Eu vou dar um drop column na minha first name dessa minha nova tabela que eu fiz, ó. Deletei um campo, tá certo? E agora eu vou dar. E agora o que eu vou fazer? Vou tentar dar um select na minha view. Vamos ver? Olha só, erro. Vamos ver a view aqui? Olha o que aconteceu com a minha view. Quando vocês viram um vermelhinho assim, é porque ela está inválida. Tá certo? Então, o que eu falei acima, você alterou a estrutura de uma view, de uma tabela base que pertence a uma view, certo? Ela fica inválida no banco. Para recuperar ela, é só dar um create or replace novamente, tá certo? Que é nada mais do que o comando aqui, create or replace. Tá? Você dá o create or replace novamente, criou ela, ok? Vou atualizar aqui agora, ó. Sumiu o vermelhinho, tá certo? Toma cuidado, isso pode ser pegadinha de prova, ok? Pessoal, sequences no Oracle, muita atenção nisso daqui. É um objeto do banco de dados usado para gerar valores numéricos em uma sequência definida na sua criação. É um objetozinho lá que cria 1, 2, 3 e vai embora a numeração. Ok? Pode ser compartilhado, isto é, vários outros objetos utilizam a mesma sequence. Na versão SQL 2008, não tem essa sequence compartilhada. Já para as versões 2012, a Microsoft já está tentando fazer esse esquema. Tá certo? Pode ser utilizado para quando a gente vê as primary keys e possibilita muito a melhora de performance em cache. Eu vou explicar isso e fazer um case, ok? Aqui eu coloquei só uma dica para cache, tá? O uso de cache otimiza o desempenho da recuperação de valores em sequence. Quanto mais valores em cache, maior será o ganho de performance, porém a quantidade de valores em cache não é proporcional ao percentual de ganho de desempenho, tá certo? O que acontece, pessoal, quando você está com sua sequência em cache? Você tem a sua tabela e você está dando insert nela. Você tem um campo lá, primary key, ok? Seu objeto sequence está aqui, ó, tá certo? Você criou lá. Toda vez que insere um novo registro numa linha, ele vai lá, pega o valor da sequence 1, beleza.
joga para cá. 1. Ok? Isso é o trabalho de uma sequência normal. 2. O próximo é 2 aqui? Opa, joga o 2 para lá. Ok? Quando está em cache, ele vê que vai usar essa sequência, ele pega e joga um número de valores para a memória. Então ele pega e pode jogar aqui, ó. O próximo é o 3. Agora a nossa sequência está em cache, não está mais sem cache, tá certo? Então quando está em cache, ele já joga o 3, o 4, o 5 e até o 10 lá. Né? Você escolhe a quantidade de números que vai para cache. E aí o que acontece? A próxima inserção, ele busca aqui da memória. Ele não busca lá, ele não vai lá na sequência e processa um valor novo. Ok? O próximo é 4. Ó. Ele vai em memória e já pega isso. Aí existem os problemas. Se o meu sistema cair, você vai realmente perder um gargalo de numeração aqui. Ó. Okay? Se o meu sistema sair, se eu der rollback na minha transação, colocou o 4, não comitou, deu rollback. Opa, o 4 já foi usado. Qual é o próximo? O 5. Ele mete o 5 aqui. Ó. Tá certo? Você perde essa numeração. Tá certo? Então, você tem que pensar na sequence. Se é importante ou não você está usando, se você vai querer ela não querer ter gaps entre os números, falha entre os números. Então, quando o sistema cai, quando você dá rollback, você pode correr o risco de perder essa numeração, certo? Em aspas, né? Nesse módulo do curso aqui, a gente não entra no detalhe, mas você pode evitar de perder esses valores usando o conceito de Pine, os nossos pinambas, que é executar essa rotina aqui, tá certo? Executar essa rotina aí, tá ok? Mas não entra no curso, daí só falando para vocês que tem a possibilidade, mas que para a prova esse capítulo só explica que não tem, tá certo? Ok? Então aqui, pessoal, a sintaxe para se criar uma sequence. Você vai criar um sequence, dar um nome para esse objeto, falar que ele é incrementado de 10 em 10, startar no 120, o máximo valor é esse aqui. Se você não coloca esse max valor, ele preenche um monte de 9 lá, dá umas 15 casas mais ou menos decimais. Aqui é cache. Se for em cache, você vai escrever cache. Cache. E vai colocar lá o quanto você quer que sobe para a memória, 50, por exemplo. E aqui ciclo ou no ciclo, o que é isso? A hora que chegar no limite aqui, eu quero que ele comece a reescrever por cima a numeração ou não. Tá certo? Então isso que significa ciclo ou no ciclo. Ele está como no ciclo, não vai reescrever. Quando chegar no final aqui, o que ele vai fazer? Vai dar uma travada, vai dar um erro hora para você lá na sua aplicação. Tá ok? Aqui, pessoal, existe o nextval e o curval nesse esquema de sequence. Vamos ver aqui um exemplo? O que é o curval, o nextval? Olha como eu estou usando a sequence que eu criei ali em cima para inserir um novo valor nessa minha tabela. Ok? Vamos dizer, eu não criei a sequência, né? Vamos criar a sequência aqui. Sequência criada. Vamos ver aqui, ó. Ver, olha só, vai dar erro, por quê? Incrementado de 10, startando no 120. O próximo é 130, que vai dar, olha aqui, ó. Vai dar problema. Se eu tentar executar agora essa sequência, tá certo? Olha só. Olha lá. Ok? Deu problema de revelação de chave. Então, esse é o nextval. Você vai gerar o próximo valor. O curval, olha só. Eu criei minha sequência lá. O valor é 120 ainda. Se eu tivesse, o valor é 120. Ó. Se eu tivesse inserido um registro aqui, ou esse valor, o próximo, o corrente, né, seria 130 agora. Se eu trocar aqui, ó,
Só vou fazer façam essa troca, nextval. Olha só. 130 por val, nextval. Ok? Vou voltar ao script para por val. Tá ok? Se eu quiser alterar uma sequence, posso dar um drop e criar ela de novo, ou posso dar um alter sequence, né? E aí você vai validar, ó, vai começar de tal numeração, vai ser de 1 em 1, máximo valor, no cache ou no cache, ciclo ou no ciclo, ok? Aqui eu preparei um teste legal para a gente mexer com sequence, tá certo? E aqui só uns guidelines a mais aí para vocês, olha só. Guia para alterar uma sequence. Você tem que ter os privilégios, né? Ou você tem que ser o proprietário ou ter os privilégios para isso. Somente serão afetados os valores futuros. Você não vai conseguir afetar os passados, a não ser que você dê um drop na sequência e crie de novo. A sequência deve ser dropada e recriada com um número diferente, né? Você vai ter que estudar a numeração lá e colocar a próxima sequência, se for chato, não fazer duplicação. Para remover a sequência, use o comando drop. Tá certo? Aqui, quando não usar o nextval ou o curval, umas regrinhas aí, você não vai utilizar esses dois comandos, um select que vem de uma view, né? Você não está dando select em cima de uma tabela, você está dando select em cima de uma view. Então você não vai conseguir utilizar o nextval e o curval em cima de uma view, só em cima de uma tabela. Ok? Se teu select lá está dando um distinct, ou um group by, um order by, você quer trazer os dados e mostrar o próximo valor da sequência, você não vai conseguir usar se você está usando distinct, group by, order by. Ok? Se você tem uma query e dentro dela existe subconsulta, select, você pode estar utilizando alguma cláusula para delete ou para update utilizando subconsulta, a tua não vai falhar, né? Porque você está trazendo o próximo valor de uma sequence, o valor atual de uma sequence, tá certo? Expressões ao criar ou alterar uma tabela, né? Quando você cria uma tabela num campo X, por exemplo, você não pode utilizar lá no campo X default nextval, por exemplo, o índice, né? Ou a sequence.nextval, tá certo? Ele não deixa fazer isso, ok? E aqui eu preparei um teste legal para a gente fazer, ó. É daqui até aqui, né? Eu vou tirar isso daqui e vamos utilizar. A ideia é o que? Vou criar uma tabela com sequência. Criou. Vou criar uma tabela sem sequência. Analise no script. Vou criar um sequence, olha só, no cache chamado sem sequência, sec sem sequência, então um objeto fora da tabela, mas é um objeto que está sem sequence, ó. Está chamado sem sequence, só que está em no cache, não está usando recurso para jogar valores em cache. Peraí. Na verdade eu já tenho elas criadas, tá, pessoal? Vamos dar um drop, fazer certinho. Vou dar só um drop nelas, tá? Pronto, eu já dei o drop, tá? Vamos criar aqui, junto com vocês agora. Criou a sequence. E eu criei a sequence aqui embaixo. Criei tabela, né? E a sequence. Um campo só número. E agora aqui é um scriptzinho que eu fiz para inserir 10.000 registros nessa tabela. Então eu estou utilizando primeiro a tabela sem sequence e estou dando aqui, ó, o nome da sem sequence.nextval, ok? Os valores é de 1, tá certo? Incrementado de 1, startar com 1, ok? Vamos ver a performance desse insert, olha só. Esse insert eu não estou usando a estrutura de cache da minha sequence, certo? Não estou usando cache. Opa! Olha só. Bloco anônimo concluído. Vamos ver se vai dar uma diferença grande. Ele ficou em 0,02 segundos.
Primeira vez que eu criei, pessoal, deu um valor maior, tá? Então essa daqui é sem sequence, sem cache. Agora vamos fazer a com cache. Opa. Olha só. Aqui, pessoal, deu um erro aqui na nossa instrução. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, peraí. Pessoal, deu o mesmo valor aí, mas vocês podem, porque eu já inseri esses dados no meu banco aqui. Ele está usando toda a minha estrutura da SGA para melhorar a performance, tá? Mas com certeza de vocês aí deve ter dado diferença, porque é a primeira vez que vocês estão criando. Então, ok? Vocês podem ver aí. Qualquer coisa, se não deu essa diferença, envie para mim Pedro, não deu diferença, envie um e-mail para mim, tá? Que eu vou preparar um outro laboratório aqui para estar vendo isso daí. Mas aqui na primeira vez que eu fiz, deu uma diferença de quase 10 vezes menos a velocidade com a sequence. Deu 10 vezes mais rápido do que a velocidade sem a sequence em cache. Tá certo? Aqui eu coloquei cache 50, tá certo? Beleza, então. Vou só voltar a comentar aqui. Tá? Então, se não der diferença aí, vocês passam o e-mail para mim que eu faço um outro esquema aqui que eu consigo dar diferença. A primeira vez que eu fiz isso deu diferença. Deu diferença grande. Ok? Vamos falar sobre índices agora. Certo? São objetos de bancos de dados, quando criados, podem ou não melhorar a performance de consulta. Podem reduzir o I/O e melhorar a busca no banco de dados. É um objeto independente, ok? Da tabela. É criado automaticamente quando você faz os primary key e unique key pelo Oracle, ou a gente mesmo podemos ir lá e forçar a criação dele. Aqui no capítulo não fala, mas eles podem ser do tipo B-tree, bitmap, baseado em função, chave inversa, Oracle Test, Oracle Spatial. Tá certo que nós vamos criar Oracle B-tree. Tá? Não vou entrar fundo nas diferenças nesses índices, mas no módulo 2 e no meu curso Titânia eu falo muito sobre isso. Aí tem umas regras da Oracle, né? Quando você vai criar índice. Quando tiver um alto número de valores na sua tabela. Ok? Quando tiver alto número de valores nulos na sua tabela, na sua coluna, a ideia é a Oracle falar, cria índice para isso. Uma ou mais colunas usadas na cláusula where e na cláusula joins. E quando você quer recuperar de 2 a 4% das tabelas. Isso daqui o Oracle valida muito. Eu já fiz casos de que eu dei select uma tabela, por exemplo, de 100 registros. Eu estou trazendo 70 registros, eu tenho um índice lá criado para esse campo e ele não usou o índice. Ele deu um full scan na tabela. Eu tenho casos nessa mesma tabela de 100 registros, se eu for lá e recuperar 3 registros e eu tiver um índice, aí ele usa o índice. Tá certo? Então, no meu curso de TANI eu ensino muito vocês a entenderem o otimizador. Ok? E aqui ele fala quando não criar índices. As colunas não são usadas em condições de consulta. A tabela é pequena ou as consultas vão recuperar mais do que 2 a 4% das tabelas. A tabela é atualizada com frequência, pessoal, porque quando você cria um índice, qualquer atualização que tiver na sua tabela de dados, ele vai atualizar aqui o índice. Se você criou um índice do campo nome de uma tabela, ele deu um Ctrl C toda nessa coluna aqui e jogou para cá. Ok? E qualquer atualização que é feita no nome, inserção ou deleção, é atualizado o índice. Então, ao mesmo tempo que você pode ganhar performance em consulta, você perde performance em otimização. Ok? E essas colunas de índice são referenciadas como parte de uma expressão. Okay? Geralmente, se essas colunas são utilizadas como expressões aritméticas ou algum outro tipo de expressão, ele recomenda não criar índice para essas colunas. Ok? Só lembrando, não esquecer os privilégios, create index, drop in index. Ok? Aqui um exemplo de criar eu estou fazendo um exemplo aqui de estar usando, né? Estou criando uma tabela employees 2, do select a minha tabela employees. Ok? Então, estou
criando uma outra tabela aqui. Opa, já existe a tabela, né? Deixa eu apagar ela aqui. Ah não, o erro tá aqui, ó. Certo o script aí, já vai estar certinho para vocês, ok? Vamos lá. Lá, criei minha tabela, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a performance para vocês sem usar o índice. Vou executar primeiro vou criar o índice, ok? Vou criar o index, esse comando aqui, create index, o nome que eu quero dar para ele, sobre a minha tabela employer no campo last name, que tem minha tabela last name. Criei o índice, ok? Agora eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um select no meu banco. Vou acrescentar aqui where last name for igual a quero que vocês acrescentem aí que eu estou tentando melhorar o script aqui. Deixa eu só ver. Last name não, vamos colocar o pop. Certo? Vamos executar o select só para ele ver se existe mesmo. Opa, pop com 2 P's. Isso. 2 pop, tá certo? Então vamos pegar essa mesma query. Vou colocar aqui, ó. Vocês já vão receber o script prontinho, certo? Então eu vou executar com o índice criado, tá? Eu vou listar o xplan, que é a maneira de eu analisar como foi feita essa minha busca. Opa, vou colocar um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Vamos lá. Vamos ver, olha só, demorou 1 segundo, rápido, minha tabela não tem quase nada, custo 2, ok? 266 de bytes trafegado na rede, me retornou 2 linhas, ó, usou um índice RenderScan aqui, utilizou meu índice, tá certo? Agora eu vou dar um drop nesse meu index, eu eliminei esse meu index, mas o meu plano está aqui ainda. Agora eu vou dar um select, o mesmo select sem utilizar o índice. Opa! Plain. Okay. Opa, ainda tem alguma coisa errada. Ponto e vírgula, né? Quando eu utilizo várias linhas, eu quero que seja executado automaticamente, eu tenho que colocar, ó. Sem o índice, olha o meu custo, foi para 3. E ele deu um table full scan na minha tabela. Olha só. Olha a diferença dessas duas. Olha assim, eu executei. O tempo foi 0,1, tá? Hora, minuto, segundo. Aqui é um defeito, né? Ele não mostra os milissegundos aqui. Seria muito interessante se a Oracle mostrasse esses milissegundos. Vocês vão ver que ia dar diferença. Então, no meu primeiro select que teve o índice, ó, mostrou que ele usou o index em last name dx que nós criamos. E no segundo, que não tinha, só mudou o custo, né, que deu 3. Ok? Mas é um custo, certo? Ó, deu 2 aqui. Ok? E ele usou um table access full, quer dizer, isso aqui deu uma varredura completa na minha tabela. Ok? Só quis mostrar aí para vocês o meu módulo de tuning de SQL. Eu ensino vocês a estar manipulando toda essa parte de de analisar aquele plano de execução, ok? Deixa eu só mostrar um detalhe aqui mais para vocês, vou acrescentar, eu vou apagar a minha tabela, ok? Eu vou dar um drop, aqui eu vou mudar o script, era um outro teste que eu ia fazer para vocês, eu vou apagar essa minha tabela aqui, ó, quero que vocês prestem atenção nisso. Eu vou dar um drop na minha tabela, tá certo? E essa minha tabela possui esse índice aqui, ó, que nós criamos, ok? Então vou apagar essa minha tabela, vamos ver. Apaguei minha tabela, tá certo? Vamos ver agora se ele apagou o meu índice. O que ele fez com o meu índice?
Meu índice chamava EMP-LAST-NIME-DX. Olha, não está mais na listagem meu índice. Devia ter mostrado antes, né? Mas se vocês quiserem fazer de novo, ó, o índice não está mais aqui. Ele apagou o índice também. Tá certo? Se quer alguma coisa de prova, vocês sabem que isso acontece. Tá ok? Pessoal, mais um objeto só, o último aí, tá acabando a videoaula comprida, já deu 45 minutos. Falar sobre sinônimos no Oracle, né? O que é o sinônimo? Quando você quer dar outro nome a um objeto Oracle. Não se esquecer de ter os privilégios, create drop para isso. Então, se eu quiser mudar, se eu quiser fazer isso daqui, ó. Create sinônimo DSUN para a tabela employers. Se eu quiser fazer um select from DSUN agora, vejo minha tabela, ok? Se eu quiser apagar, apaguei os dados, ok? Simples, né? Não esquecer de ter os privilégios, tá certo? Sempre verificar na questãozinha de prova se está dando privilégio ou não. Pessoal, aqui eu fiz uns scripts a mais aí para vocês fazerem, tipo um exercíciozinho, né? Ok? Só atenção lá naquele case meu lá, porque no meu primeiro teste aqui que eu fiz, que eu tive que apagar as tabelas depois, deu uma diferença grande, tá ok? Faça um teste aí, vai dar diferença, tenho certeza. Se não der, vocês mandam e-mail, Pedro, não fez diferença. E aí eu só vou aumentar essa numeração aqui, ó. De 10 mil, eu vou colocar 1 milhão de registros, tá certo? Porque vai dar diferença, ok? Bom, então, final do capítulo, eu quero que vocês revisem o conteúdo, fazer o simulado lá no meu site lá. A questão da prova, eu quero que vocês abram o simulado.pdf na página 32 e a questão 34. Vamos abrir aqui. Já estou na página, página 22, né? Desculpa, 22. 34 é o simulado, tá certo? Olha aqui, perguntando uma pergunta de índices, né? O que é correto quando estamos falando sobre índice? Quando uma tabela é apagada, o correspondente índice também é apagado? Verdade, eu mostrei agora isso para vocês, ok? Uma foreign key constante sobre uma coluna em table automaticamente cria um índice unique? Falso. Nada a ver, né? Só em primary key unique quando eu quero criar em algum lugar. Não é automaticamente aqui. No DFRAB primary key unique key constante, a tables são altamente criadas. No DFRAB, né? Primary key ou unique key constante em tabela automaticamente criada em index para isso. Verdade, né? Todo campo que você cria uma primary key, uma unique key, é criado um index. Toda a manipulação de dados correspondente automaticamente atualiza o índice, verdade, né? Então qualquer coisa que você atualizar na sua tabela vai automaticamente atualizar o seu índice. Então é A, C e D as respostas que deveriam ser marcadas. Tá ok? Bom, pessoal, então finalizamos aí o treinamento, tá certo? Quero que vocês assistam agora a minha videoaula de finalização do treinamento, certo? Eu explico umas coisas a mais aí, exercícios, tá? Ok? Então, abraços aí, bons estudos!